Na última live nós trabalhamos então, queridos, o nascimento dos filhos de Isaac com Rebeca, justamente Esaú e Jacó, né? Trabalhamos ali que Deus falou ainda no ventre com Rebeca que o mais novo seria o líder do mais velho, né? Uma coisa que para aquela época era estranho, porque o mais velho que tem que mandar no mais novo, é o mais velho que tem que ter toda a herança do mais novo, mas Deus ali desde o ventre, no momento que eles estavam brigando ali no ventre, Jacó pegando pelo pé de Esaú, já mostrando profeticamente que lá na frente ele ia passar a perna em Esaú, né? A gente vai perceber então que de fato passa o tempo e se cumpre a palavra que Deus deu para Rebeca, né? De uma maneira estranha, mas se cumpre. Esaú, né, então ele volta da sua caçada com muita fome e Jacó está fazendo um ensopado, era um cozinheiro profissional. E Esaú, me dê logo isso aqui, senão eu vou morrer de fome. Jacó diz, não, só vou te dar essa comida se você renunciar ao teu direito de primogenitura e passar para mim a bênção do irmão mais velho. Esaú, pensando com o estômago, passou para ele, não estava nem aí, achou que não ia dar nada. E lá na frente nós vamos perceber depois, nos próximos capítulos, que de fato Esaú perde o direito de primogenitura e Jacó fica com a bênção de filho mais velho. Por isso que segue depois a história contando que Deus é Deus de Abraão, Isaac e não de Esaú. Era para ser Esaú, mas Deus moveu, permitiu algo, que ficou então Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Mas vai continuar o capítulo 26, dizendo então, queridos, que Isaac, ele acaba por morar na terra dos filisteus. Olha que interessante, Isaac na terra dos filisteus. Naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto fique morando neste lugar e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu e lhes darei todas estas terras. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim Isaac ficou morando em Gerar. Olha que interessante, queridos. Vai mostrar aqui então que na época de Isaac, na região onde ele estava morando, vai haver uma crise fortíssima de falta de alimentos, né? Uma crise de fato aí de abastecimento de alimentos aonde Isaac morava, né? O que então Deus manda Isaac fazer? Deus manda Isaac reclamar do governo, Deus manda Isaac se virar, tentar atacar pessoas ou tentar ir para a rua com faixa. O que Deus mandou Isaac fazer? Isaac, aqui eu não quero que você fique. Tem uma grande crise, a minha estratégia é: vá para a terra de Gerar. Eu quero te levar para essa terra e prosperar você nessa terra. E o primeiro ponto então que eu trabalho com você hoje é o seguinte: em cada crise da sua vida, ouça a voz de Cristo. Sim, queridos, muitas pessoas, quando acontece uma crise a âmbito pessoal, né, perde o emprego, perde um familiar, ou enfim, acontece alguma circunstância que sai do controle, essas pessoas acabam por ficar mais tristes, mais desesperadas, mais descontroladas, furiosas, raivosas, culpam todo mundo. Alguns, quando tem uma crise municipal, que a cidade está passando por uma falta de emprego, uma falta de prosperidade, culpam todo mundo. Alguns, então, quando a nação é atingida, se percebe que tem que culpar todo mundo. E poucas pessoas pedem para Jesus, para Deus, o seguinte: Deus, a crise é real. Essa crise que atingiu a minha vida, essa crise que atingiu meu município, meu estado, meu país, ou talvez o planeta, é uma crise real, ok? Não deixa de ser crise. Mas o que o Senhor quer que eu faça em meio a essa crise? Porque eu sei que quem está em Cristo não é derrubado pela crise, né? Isaac fez isso. Isaac orou e Deus mandou ele então sair daquele território e ir morar em Gerar. Certamente para alguns Deus mandou ficar no seu território, que lá mesmo seria próspero. Mas para Isaac, Deus mandou ele sair daquela atmosfera e entrar na nova atmosfera na cidade ali de Gerar.
Ou seja, gente, muitas vezes na vida, Deus não vai nos mandar perseverar em certas coisas e aguentar no osso do peito muitas coisas e sangrar por aquilo que acreditamos. Nem sempre. Tem vezes que Deus vai nos mandar largar. Tem vezes que Deus vai nos mandar abandonar certas coisas. Tem vezes que Deus vai nos mandar mudar mesmo de relacionamento, de cidade, de local, de emprego. Nem sempre Deus nos manda vá sangrando, vá mesmo que você morra. Nem sempre. Às vezes Deus fala isso, mas nem sempre. Às vezes Deus manda dizer, abandone esse relacionamento, abandone essa situação, abandone esse emprego, abandone essa igreja. Muitas pessoas que estão em igrejas frias, calculistas, sem a presença de Deus manifesta, Deus manda essa pessoa sair e ir para outra igreja. Então vocês percebam que o sair, o largar também pertence a Deus. E isso que foi a orientação que Deus deu para Isaac, para que ele pudesse passar por essa crise, mas que essa crise não pudesse atingi-lo, derrubá-lo. Então quando você entende que há uma crise a modo pessoal ou coletivo, peça para Deus como você vai seguir prosperando em meio à crise, né? O segundo ponto, então, queridos, é o seguinte: mantenha na sua vida os bons exemplos de seus pais, mas rejeite aquilo que foram maus exemplos. Por que eu falo isso para você, queridos? Porque olha só, no versículo 7, quando os homens do lugar fizeram perguntas para Isaac sobre sua mulher, quando ele chegou em Gerar, os homens perceberam ali um casal, uma família chegando, perguntaram para Isaac quem era a mulher ao seu lado, né? Rebeca era muito bonita. Isaac, semelhantemente ao seu pai Abraão, tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficarem com ela. Olha só, gente, Isaac ficou ali muito tempo. Um dia Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaac e perguntou: ela é a sua mulher, não é verdade? Por que você disse que ela era sua irmã? É que eu pensei que me matariam se eu dissesse que ela era minha mulher, respondeu Isaac. Aí Abimeleque disse: por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela, e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. Então Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso: se alguém tratar mal este homem ou a sua mulher, será morto. Olha que interessante isso aqui, queridos. O rei Abimeleque, alguns pensam que seja o mesmo rei Abimeleque da época de Abraão, outros pensam que é um outro Abimeleque, mas de qualquer forma, se é o mesmo ou se já é outro, se vê que eles já sabem da história quando Abraão também tentou passar a perna nesse Abimeleque, e quando Abimeleque foi consumar o ato com Sara com o coração puro, porque achava que era irmã de Abraão, Deus deu um sonho, lembra da história que nós conversamos aqui? E Deus livrou aquele homem, dizendo que se ele tocasse nela ia ter todos os tipos de doenças, tanto que Abraão teve que orar para que não seguissem doentes as suas esposas ali, as esposas dos seus funcionários, a sua mulher, por esterilidade, né? Agora novamente, então, o filho de Abraão chega e comete a mesma mentira, dizendo que Rebeca é irmã, só que dessa vez Abimeleque já está mais esperto. Ele, antes de chegar em Rebeca, ele dá uma olhada pela janela e vê Isaac acariciando a sua mulher. Confirma então que tanto Abraão, sendo mentiroso, o filho também seguiu o mesmo caminho nessa área de mentira. E então Abimeleque, esperto, sábio, né? Ele entendeu, já tinha se queimado antes, quase se queimado antes, não se deixou queimar agora na segunda vez, né? Tem aquela frase, né, que diz, né, errar é humano, né, mas pela segunda vez é burrice. Abimeleque não quis ser burro ali. Ele percebeu que filho de Abraão, Abraãozinho vai tentar me mentir. E não é que Isaac mentiu mesmo, cara. Então você perceba que é interessante quando nós temos nossos pais, e quando eu falo em pai e mãe aqui, talvez você perdeu o teu pai, talvez você mora com teus tios, enfim, talvez você tenha uma madrasta, enfim, talvez você seja cuidado em algum outro tipo de instituição, orfanato, enfim. O pai e a mãe, né, que é de sangue, que são idênticos, originais, não necessariamente, então, se você não tem pai nessa terra mais, você não vai ter ninguém que seja teu pai. Aquele que te cuida, aquele que te abençoa, a mulher, aquela que te cuida, que te protege, podem ser teus tios, aonde você está morando, são os símbolos da tua paternidade, da tua maternidade.
Então cabe a nós, como filhos e filhas, trazer para o nosso caráter tudo aquilo que nos nossos pais, pertence à santidade, à pureza que se assemelha a Cristo. Meu pai é bondoso, eu tenho que ser bondoso. Meu pai é um cara carismático, eu quero ser carismático. A minha mãe é uma pessoa misericordiosa, generosa, eu quero aprender com eles isso, eu quero receber sobre minha vida isso. Minha mãe é uma pessoa hospitaleira, meu pai é uma pessoa que não pode ver alguém sem comida, ele dá da sua própria comida, eu quero trazer para o meu lado isso. Meu pai é um homem de Deus, a primeira coisa que ele faz é orar. Sobre qualquer outra coisa, quero ser um homem de oração. Meu pai lê a Bíblia todo dia, eu quero ler a Bíblia. Eu vou pegar do meu pai, da minha mãe, aquele legado que eles imitam a Deus. Então aquilo que eles imitam a Deus eu quero para mim. Agora aquilo que você vê no teu pai, na tua mãe, no teu responsável que cuida de ti, né? Talvez até nos seus líderes de setor, igreja, pastor, que você não concorda, que você vê que não é bíblico, que não está certo, não imite isso, não faça isso. Isaac deveria ter pensado. Isaac imitou seu pai na fé, no sacrifício, na santidade, na pureza, mas infelizmente ele imitou também Abraão na mentira, e isso deveria ter sido rejeitado. Então nós devemos imitar nos nossos pais, líderes, pastores, e sejam o que for, de pessoas que nos inspiram, imitar eles naquilo que eles imitam a Deus, e rejeitar sobre nossa vida aquilo que eles não imitam a Deus. Eu não preciso carregar sobre mim os erros dos meus pais. Existe algo chamado maldição hereditária, né? Que porque o seu pai fumou, é certo que o filho vai fumar. Não. Todos os seres humanos possuem livre-arbítrio. Então sim, se o teu pai fuma e você desde pequeno vê ele fumando, a probabilidade de você também querer fazer o que o teu pai faz é quase 99%. Porém, se no meio do caminho você encontra Jesus, você encontra pessoas boas, você vai rejeitar aquela postura do teu pai, e você não vai ser um fumante porque teu pai foi fumante, porque entrou Jesus na tua vida e você descobriu que aquilo faz mal para a tua saúde. Você não vai fazer isso. Você não vai condenar teu pai, julgar teu pai ou tratar ele mal, mas você não vai trazer sobre si esse pecado, esse erro, ok? Tem o espírito familiar, né, que leva as pessoas a fazer o que fazem, mesmo elas tendo livre-arbítrio. Os espíritos sugerem, os espíritos insinuam, os espíritos dão propostas. Esse mesmo espírito que levou teu pai a fumar, ele pode querer chegar em ti, ele pode querer tentar você, né? Isso sim tem a ver com maldição hereditária, espírito familiar. Mas agora quem decide é você. Quem vai decidir fazer o que o teu pai faz de mal, o que tua mãe faz de errado, é você. No fim, a culpa sempre vai ser tua. Então cabe a você, cabe a mim, manter somente em nós de exemplo aquilo que nossos pais fizeram de bom, e rejeitar de exemplo aquilo que não pertence a Cristo, a palavra, e nós não devemos viver, né? O ponto 3, queridos: Deus abençoa quem é fiel a Ele e tem paixão por seu trabalho, fazendo o seu trabalho com excelência, como se estivesse fazendo pro Senhor. Olha só que interessante, gente. Depois então de Abimeleque ter entendido que Isaac tinha enganado ele, não tocou ali em Rebeca, ele liberou Isaac para morar em Gerar, né? Aí, olha que interessante, naquele ano Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Olha só, ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Olha só, queridos, Isaac então, pela direção de Deus, que estava naquela terra onde ele estava, que tinha crise financeira, crise de alimentos, Deus manda Isaac ir para Gerar, aonde ali então ele fez plantação, colhendo 100 vezes mais do que ele tinha plantado. Ou seja, comida mesmo, soja, trigo, milho. O cara colheu de tudo, o cara tinha de tudo, fazendas, bens. O cara enriqueceu num momento onde a época estava mostrando que estava tendo uma crise, pobreza, falta de alimentos, né? Falta de cavalos. Poderíamos pensar nos dias de hoje: aumento nos combustíveis, aumento nos postos, aumento na carne, aumento no pão, aumento de impostos. Isaac não se intimidou, porque Deus falou para ele: ei, mesmo com o mundo em crise, eu vou prosperar você, porque a minha bênção está sobre você. Ou seja, o que é a bênção? O que é uma bênção? Quando Deus abençoa alguém, essa bênção significa que Deus está dando para aquela pessoa um poder, uma potencialização de alcançar algo que pessoas normais não conseguiriam alcançar.
É o poder de alcançar sobrenaturalmente algo, mesmo em tempos de crises. E aí você vê que Isaac fez isso. Porém, Isaac não ficou deitado na rede, ó Deus me abençoa, eu quero receber, vou recebendo. Não tem essa. Deus mandou Isaac trabalhar, ele plantou, ele trabalhou, ele acordou de madrugada, ele deu alimento para o seu gado, ele fez de tudo, trabalhou, teve servos, teve empregados, teve equipe, ele fez sua parte, ele fez seu papel, ele dormia cedo, acordava cedo, trabalhava, era o último a sair, o primeiro a entrar. É assim que funciona. Abraão tinha paixão por seu trabalho. Então Deus, queridos, não pode abençoar alguém que não quer trabalhar. A bênção e o trabalho estão unidos. Você tem que trabalhar, arregaçar suas mangas, fazer o que Deus te pede na tua missão, no teu projeto, trabalhar. É aquela frase que eu sempre digo, que depender de você, Deus não vai fazer nada para te ajudar. Mas o que não depende mais de ti, Deus move céus e terras para te abençoar. Então essa que é a ideia, né? O ponto 4, então, queridos, olha só. O sucesso atrai a inveja. Por isso, ao identificar invejosos, não discuta e nem fique perto deles. Olha que interessante, que vai acontecer aqui então, que ele foi enriquecendo cada vez mais, Isaac, né, se tornando rico e poderoso. Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaac, haviam cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Até que um dia Abimeleque disse a Isaac: vá embora da nossa terra, você ficou muito poderoso, você ficou mais poderoso do que todos nós. Isaac saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por muito tempo. Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois de sua morte. E Isaac pôs nos poços os mesmos nomes que seu pai havia posto. Um dia os empregados de Isaac estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, afirmando que a água era deles. Por isso Isaac deu a esse poço, o nome de discussão. Depois, os empregados de Isaac abriram outro poço e por causa dele também houve discussão. Então Isaac pôs nele o nome de inimizade. Isaac saiu dali e abriu outro poço. E como não houve discussão por causa desse poço, ele o chamou de lugar espaçoso. Ele disse: agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nessa terra, e aqui vamos ficar à vontade. Dali Isaac foi para Bérseba. Naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Isaac construiu um altar ali e adorou a Deus, o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar e ali os seus empregados cavaram outro poço. Olha que espetacular, queridos. Olha que maravilha. Isaac então não pertence à terra de Gerar, mas Deus manda ele morar lá, que é justamente onde os filisteus moravam, que nós vamos trabalhar sobre os filisteus mais para frente, aí nos estudos bíblicos. E ele consegue prosperar tanto nessa região, que ele prospera mais que o próprio rei Abimeleque. Ele prospera mais que os ministros, mais que os governantes, mais que os líderes da época. E esses caras então começam a ficar com inveja dele, tem inveja. Abraão era tão rico, queridos, que ele tinha até poços abertos, aonde ele tinha água. Ele conseguia descobrir água no meio daquele território, que muitas vezes era um território de deserto, e ele descobria água. E essa água, a água sempre foi um elemento que sempre foi precioso em todas as épocas, mas naquela época era ainda mais. A água alimentava o gado, a água podia ser usada para irrigar, a água podia ser usada na plantação, em tudo você podia imaginar. Quem tinha poços de água eram considerados como as pessoas mais ricas da época, e Isaac tinha. E aí nós vamos perceber, queridos, que Isaac ia cavando poço, para ver onde é que tinha água, né? Quando ele descobriu com seus empregados um local onde tinha água, ele cavou, ele ia pegar para ele. Houve uma discussão com aqueles homens de Gerar, que também achavam que era dele, e ele quer saber, nós estamos discutindo, viu, eu abri esse poço, mas viu, discussão não, pode ficar para você esse poço. Daí ele vai quilômetro de distância, ele tenta abrir outro poço com seus empregados.
Ali então ele de novo abre, quando ele vai inaugurar, dá briga, de novo vem os pastores de Gerar, lá da cidade dos filisteus. Não, isso aí é nosso, pode sair daqui, você não merece poço, tu abriu, mas ele é nosso. Daí Isaac, não, eu não sou de inimizade. Finalmente Isaac foi para um local longíssimo, encontrou um local para fazer um poço de água, e nesse lugar ninguém brigou, ninguém discutiu, ninguém falou nada, ninguém foi contra. Aí ele pegou, inaugurou o poço e disse: esse é um lugar espaçoso, aqui Deus está, aqui a bênção está, aqui a paz e a prosperidade do Senhor está. O que nós aprendemos com isso, queridos? Que toda vez que você alcançar sucesso na sua vida, seja ela espiritual, seja um sucesso financeiro, seja um sucesso ministerial, seja um sucesso profissional, você tem que entender que vai existir naturalmente o ataque de pessoas invejosas. O que é inveja? O que é ciúme? Bem simples. Inveja é quando uma pessoa não deseja que você tenha o que você tem. Ela não suporta ver o que você tem, e por isso ela te persegue, ela fala mal de ti, porque ela não consegue ver você tendo o que tem, porque aquilo que tu tem, ela queria ter, né? É o caso dos empregados aqui de Gerar, que viram Isaac abrindo um monte de poço e ficaram com inveja, porque eles queriam ter aberto o poço. Como não foi eles, tentaram ali pegar para eles, né? O ciúmes é diferente. O ciúmes é quando uma pessoa não quer perder o que tem, ela tem medo que alguém tire dela aquilo que ela tem. Então você veja que é natural uma pessoa de sucesso, de tempos em tempos, ser atacado por pessoas invejosas, né? Elas vão difamar, elas vão caluniar, elas vão perseguir, elas vão falar mal, elas vão tentar te desmoralizar. E quando elas chegaram ali para Isaac, tentando discutir, tentando ter inimizade, tentando fazer Isaac reagir contra eles, né? Tentando fazer Isaac dialogar ou tentar convencer eles que não, ele é um cara legalzinho, Isaac sabia com quem ele estava lidando. Existe uma frase que diz bem assim, ó, queridos: jamais perca teu tempo tentando convencer alguém de sua identidade com pessoas que já estão predispostas a não te ouvir. Jamais perca tempo falando com pessoas que já estão prontas para te atacar, que já estão prontas para te destruir, né? Águias não convivem com cobras. Quando uma cobra chama águia, a cobra não vem, a águia, aliás, não vem até a cobra. A águia trabalha com pessoas nas alturas, tanto é que quando uma águia quer agir, ela leva a cobra lá para cima. Quando a cobra quer atacar a águia pega a cobra, leva nas alturas e lá ela morre, lá a águia larga ela, que mata a cobra, né? Então nós não podemos reagir. Existe uma frase, né, que diz que muitas vezes a tua reação pode causar a tua destruição. Existe uma imagem que rola nas redes sociais de um corvo, né? Ele tem um precipício aqui e o corvo está voando aqui, e tem um cachorro aqui nesse precipício. O corvo vem e começa a provocar o cachorro, e o cachorro pula para tentar pegar e não consegue, pula para tentar pegar o corvo e não consegue, até que o corvo vai mais para trás, o cachorro pula para tentar pegar o corvo sai e o cachorro cai no precipício. É assim que funciona quando você reage a ataques de pessoas mal intencionadas, a ataques de pessoas invejosas. O que elas querem mesmo é que você reaja do nível delas. Elas te xingam e você xinga ela, elas te tratam mal e você trata mal elas, e assim você vai se queimando, e assim você vai perdendo o que você conseguiu. Isaac sabia disso, e quando ele percebeu que deu discussão um poço, deu inimizade do poço, em vez de ele discutir, em vez de ele seguir e dizer que era direito dele, ele pegou o acampamento, foi para um outro lugar, onde não ia ter mais esse ciclo de inveja, de perseguição, e ali ele falou que Deus estava com ele. Realmente Deus, ele vai estar onde há paz, onde há tranquilidade, onde há segurança, queridos. Deus, ele deseja que você, ao descobrir que existem pessoas invejosas, não tente ficar convencendo elas do contrário. Apenas se afaste delas. Apenas tire elas do radar. Não fique do lado delas. Evite elas. Trate bem, trate com educação. Mas a pessoa invejosa, se afasta dela. Quer descobrir se é uma pessoa invejosa com aquilo que você ganha? É bem simples. Veja como uma pessoa reage com as suas conquistas. Ela fica feliz? Ela te dá parabéns? Ou ela muda o semblante quando ela vê o que você tem conquistado através da sua vida? Essa pessoa, se afasta dela o mais rápido possível.
É o que Isaac fez, né? Então é assim que você vai fazer para não permitir que invejas te destruam, não é mesmo? O ponto 5, então, a palavra de Deus para nosso sucesso sempre tem como base: não tenha medo, pois eu estou com você. Olha só, queridos, não tenha medo, pois eu estou com você. Eu sou o Deus de Abraão, o seu pai, não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. De fato, queridos, quando nós estamos sendo atacados por pessoas mal intencionadas, invejosas, ciumentas, né? Possessas, que não conseguem vibrar com as nossas conquistas em Deus, a gente pode pensar: poxa, estou com medo, será que essas pessoas vão me destruir? Será que elas vão ter poder para parar os projetos que Deus tem me dado? Muitas vezes a gente pode pensar: poxa, e agora? Eu estou sozinho, eu estou sem força, eu estou sem recursos. E Deus sempre chega dizendo o seguinte: não tenha medo, pois eu estou com você. Queridos, uma palavra dessa, Deus dizendo: ei, quem está te atacando? É tal pessoa. Ela é mais forte do que eu? Mas óbvio que não, Deus. Quantas pessoas têm te atacado? Mas são mais de 5, 6 pessoas, Senhor. Mais de 100, mais de 300. Elas juntas são mais fortes do que eu? Não. Quem que te abençoa? Quem que te protege? Quem que te prometeu que tu vai alcançar o que tu vai alcançar no futuro? São as pessoas ou fui eu que prometi? E você fala: é o Senhor, Deus. Então não tenha medo, ok? Você pode sentir medo, mas siga com medo mesmo. Isso é coragem. Coragem não é a ausência do medo, é você seguir em frente mesmo com medo. Então aquele que te chama é fiel, aquele que te chama é mais poderoso, aquele que te chama é mais forte que as tentativas de perseguição e de intimidação contra você. Então creia em Deus, creia na palavra dele, creia naquilo que ele te falou, creia naquilo que ele te prometeu, creia naquilo que ele estabeleceu, creia naquilo que ele plantou na tua vida, e toda a colheita vai acontecer. Não tema aos homens. O apóstolo Paulo dizia: quem pode me fazer alguma coisa? Nem o inferno, nem anjo, nem demônio, nem a morte, nada, ninguém pode me separar do amor que está em Cristo Jesus. E qualquer coisa que acontecer comigo é porque Deus permitiu. Se algo de ruim acontecer comigo, não é porque Deus não me ama, é porque Deus me ama tanto que Ele permitiu que alguma coisa ruim acontecesse comigo para me melhorar, para me santificar ainda mais, para me prosperar ainda mais. Deus é o que me guarda, Deus é o que me abençoa. Amém, queridos? O ponto 6 e penúltimo ponto: perdoe aqueles, olha só, perdoe aqueles que mais tarde passaram a te admirar e seja bondoso com eles. Olha só, perdoe aqueles que mais tarde passaram a te admirar, né? Perdoe aqueles que mais tarde passaram a te admirar e seja bondoso com eles. Isso lhe abrirá ainda mais portas. Olha só, certo dia Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaac. Com ele foram seu amigo Alzate e Ficol, o comandante de seu exército. Isaac perguntou: por que vocês vieram falar comigo se vocês têm ódio de mim e até me expulsaram da sua terra? Eles responderam: agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selando com juramento. O trato é esse: você não nos fará nenhum mal, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Nós somos bondosos para você e deixamos que fosse embora em paz. Agora está claro que o Senhor o tem abençoado. Então Isaac preparou um banquete e todos eles comeram e beberam. No dia seguinte, eles se levantaram bem cedo e fizeram o trato, e cada um fez o seu juramento. Isaac se despediu deles e eles foram embora como seus amigos. Olha que maravilha isso, queridos. Vocês vão perceber aqui que nesse mesmo dia, os empregados de Isaac foram dar-lhe notícia de que haviam encontrado água no poço que estavam cavando. Isaac pôs nesse poço o nome de Seba, e por isso até hoje o nome daquela cidade é Berseba. Olha só que interessante, gente. Vai passar o tempo então, e aqueles invejosos que eu citei agora há pouco vão perceber que Isaac cresce, se destaca, fica com cada vez mais prosperidade, cada vez ele fica mais rico, mais influente, mais poderoso, chegando ao ponto de ele ter praticamente um exército de homens empregados que poderia fazer uma guerra civil e tomar o país para ele.
tomar a cidade para ele. Nesse momento, o rei de Gerar, junto com os seus principais súditos ali, chegam para Isaac e falam: Isaac, ó, temos que conversar. Isaac, cara, vocês não são os caras que têm ódio de mim? Me tiraram ali de perto de vocês, porque estavam com inveja, qual que é? Não, na verdade assim, ó, realmente não estavam com inveja, mas não tem o que fazer, cara. É nítido o quanto Deus tem te abençoado. A gente não pode mais ser contra você, nós já entendemos, tem aquela expressão: se tu não pode, o teu inimigo se una a ele, então eu quero me unir contigo e se tornar amigo, para que o Senhor me prometa que tu não vai atacar a gente, que tu não vai prejudicar a gente, né? Então você veja, o que Isaac fez? Isaac poderia falar: não, agora você vai ver, quem me viu passar na prova e não me ajudou vai se arrepender. Ele podia deixar quieto, não vou perdoar não, vocês não valem nada, vocês não prestam, vocês são mequetrefe. O que ele fez, gente? Tranquilo, queridos. Que bom que agora vocês entenderam quem eu sou. Que bom que agora vocês entenderam quem o meu Deus é. E que bom que finalmente caiu a ficha para vocês entenderem que eu não quero mal de ninguém, não, eu não quero mal de vocês. Eu sou uma pessoa de Deus que amo vocês, tenho prosperado de maneira sobrenatural por causa que Deus está comigo. E que bom que vocês agora visualizaram isso. Então eles fazem um banquete ali, fazem uma janta e se transformam em amigos. Aí que está, queridos, pode acontecer no caminhar da nossa vida que lá na frente, inimigos que você tinha no passado podem se arrepender de ter sido inimigos teus, vir até te pedir perdão por tudo que foi falado contra a tua vida, porque agora as pessoas entendem quem você é e o Deus que está sobre você, e pedirem perdão para fazer parceria com você, para poder andar ao lado de você. Olha que interessante isso, queridos. Isso é de Deus, isso é maravilhoso, isso vem dos céus. E nosso papel, é óbvio que é perdoar, liberar perdão e permitir que essas pessoas façam parte da nossa vida, né, queridos? O outro ponto, então, que eu quero trabalhar com vocês, porque isso que você vai fazer, de perdoar as pessoas, outro ponto, abrirá mais portas ainda. Logo depois, porque você veja aqui, gente, logo depois que esses caras foram embora, que Isaac perdoou eles, olha que interessante, nesse mesmo dia os empregados de Isaac deram a notícia que haviam encontrado água no poço que estavam cavando. Isaac pôs no poço o nome de Seba. Olha que interessante, gente. No mesmo dia que Isaac perdoou aqueles homens que tinham inveja e se arrependeram e liberou eles em paz, eles descobrem um novo poço de água e ele fica 10 vezes mais rico de novo. Espetacular, gente. Olha o que Deus faz na nossa vida quando a gente perdoa pessoas, quando a gente libera perdão para pessoas. Deus nos abençoa ainda mais, gente. Deus nos abençoa ainda mais. Já pensou se você tem alguns amigos, talvez que estão te devendo, que não conseguem te pagar? Cara, perdoa essas dívidas. Você vai ver o quanto Deus vai te abençoar depois, quando Deus vai abrir porta depois. Ofensas perdoadas são portas do futuro abertas. Quem perdoa uma ofensa hoje está abrindo uma porta de prosperidade e de sucesso amanhã. E o ponto 7, seja um filho que dá orgulho e não amargura para a sua família. Nesse último ponto, então, vamos ver aqui em Gênesis 26, as mulheres de Esaú. Quando tinha 40 anos, Esaú casou com Judite, filha de Beere, e com Basemate, filha de Elon, duas moças hetéias. Essas duas mulheres amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Olha só, o filho mais velho então, Esaú, né? Ao invés de pegar e casar com uma mulher de Deus, do povo de Deus, do sangue do seu pai Isaac, do seu avô Abraão, decidiu se rebelar, decidiu casar com mulheres que eram de outros povos, mulheres hetéias. E essas mulheres trouxeram amargura tanto para Isaac como para Rebeca, porque eram mulheres mal educadas, mulheres que adoravam outros deuses, mulheres que não se submetiam à autoridade de Isaac e Rebeca. Trouxe muita amargura para a vida dos pais de Esaú, que era Isaac e Rebeca. Sempre eu falo o seguinte, queridos, que as tuas decisões, nós temos que entender que as tuas e as minhas decisões, se elas forem boas e elas forem acertadas, desde que com quem você vai casar, qual casa você vai morar, qual emprego você vai trabalhar, qual escola você vai estudar, né? Qual ministério da igreja você vai servir, enfim, se for boa a sua decisão,
a tua família vai gostar, a tua família vai ficar feliz, vai ver você feliz, né? Principalmente quando você escolhe corretamente o teu cônjuge, né? Para casar, o homem escolhe a mulher de Deus escolhe um homem de Deus e casa com essa pessoa. Isso dá orgulho para os pais, isso dá orgulho para os responsáveis, isso dá orgulho para os amigos ao redor, porque tal amigo ou tal amiga escolheu alguém legal, escolheu alguém próspero, santo, alguém de Deus, alguém educado, alguém amigo, carismático. Agora, quando isso não acontece, gente, ó, tenha certeza que isso quase toda semana tendo pessoas assim, quando os pais estão ali aconselhando a filha a casar corretamente, ela acaba gostando de um qualquer, de um cara que não gosta de trabalhar, de um cara que vive nas drogas, vive na bebida, mas ela se apaixona por um cara assim, achando que ele vai mudar, ele não muda, ele piora, e aí começa a filha fica triste, depressiva, atinge toda a família, traz amargura para dentro da casa, é horrível, é horrível. Quando você decide uma coisa, principalmente na área relacional, você tem que saber que isso vai atingir ou abençoar a tua família que está ao teu redor. Quando você escolhe um emprego, você escolhe uma profissão, você escolhe uma faculdade, enfim, um curso, aquilo vai abençoar ou amaldiçoar a tua família, amaldiçoar aqueles que estão ao teu redor. Então nós, como filhos, como profissionais, como discípulos, como pessoas, como cidadãs dessa terra, nós temos que tomar decisões que a colheita delas venha a ser abençoar e trazer ainda mais orgulho para a nossa sociedade e principalmente para aqueles que andam ao nosso redor. Amém, queridos? Foi muito bom, esse foi o último ponto, foram 7 pontos então aqui em Gênesis 26.